Quando falamos de prioridade, qual lugar onde Deus está nessa lista de prioridades nossa? E sua família? Qual o grau que ela ocupa? E os seus amigos? E a sua própria vida? Qual o grau que você dá de importância para o seu bem-estar, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito? Por isso que hoje o nosso devocional fala exatamente sobre isso, priorizando as primeiras coisas, o que ocupa a primeira posição, o primeiro grau de importância para você. Hoje o texto que nós queremos refletir aqui é de Lucas 12, verso 34, onde ele narra sobre onde está o nosso coração, porque o local do nosso coração também é o local da nossa preciosidade, é o local onde depositamos nossa principal riqueza. Aonde está o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Que nesta reflexão o Espírito Santo fale com você. Aqui o autor, ele traz uma experiência pessoal sobre o que aconteceu com ele, e dentro dessa perspectiva ele encontra de fato uma postura de ressignificação, de realinhamento com ele mesmo, com a sua família e com o próprio Deus. Ele faz algumas questões aqui e traz algumas alusões, como: se nos dedicarmos primeiro às coisas do reino de Deus, essa atitude nos conduzirá em plena saúde espiritual. Aqui ele faz referência, buscando, claro, o argumento bíblico, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais vos serão acrescentadas. E aqui ele diz que todas as vezes que buscamos em primeiro lugar aquilo que está no coração de Deus, necessariamente nós iremos estar acertando. A pergunta que ele faz é: e quando priorizamos as coisas de Deus e ainda assim percebemos que Deus não aprovou nossa atitude? Será que podemos priorizar as coisas de Deus e ainda assim errar em nosso objetivo, em nosso propósito? Sobre isso, a gente precisa pensar da intencionalidade e o que motivou a gente procurar e relacionar aquela lista de prioridades sobre nós. Aqui, por exemplo, ele narra a história de sua filha, com 13 anos de idade, onde ligou para a secretária na igreja em que ele era pastor e marcou um gabinete com seu pai. Quando ele chegou, que pegou a lista de pessoas que ele iria atender, no meio estava ali sua filha de 13 anos querendo conversar com ele. A secretária, ao informar, ele achou surpresa e foi lá, conversou com a filha, deu um cheiro na filha e perguntou o motivo pelo qual ela estava ali, se tinha alguma coisa que preocupava a sua pequena adolescente. E ela respondeu que sabia muito bem que as pessoas que chegavam ali no seu gabinete, ele dava plena atenção e escutava muito bem aquelas pessoas. Por isso, como ela queria um tempo com seu pai a sós, ela marcou aquele gabinete. E segundo o próprio autor e segundo o próprio pastor, ele disse que aquilo ali foi como se fosse um soco, um nocaute no seu estômago, no seu superego de pastor. Porque ele achava que estava bem resolvido, porque ele se dedicava à igreja, ele se dedicava ao serviço, ele se dedicava ao ministério e achava que isso estava tudo bem, tudo em paz, e a família estava andando de vento em popa. E sobre isso ele disse que percebeu que a comunicação e o relacionamento dentro de sua casa não estava tão legal assim. E foi por isso que ele ressignificou, foi por isso que ele realinhou tudo aquilo que estava ancorado nos seus relacionamentos e também na sua comunicação para fazer tudo novo. Aqui ele diz que é possível fazer as coisas de Deus e ainda assim fazer errado. Ele diz que isso é claro que pode acontecer, porque quando nós nos debruçamos aquilo que é de Deus e coloca Deus em primeiro lugar, mas todas as demais que vêm depois você coloca fora do seu lugar, as coisas podem atrapalhar e nem a primeira coisa, nem aquilo que é mais essencial, que é o próprio Deus, vai ser executado como deveria estar.
E a gente sabe que, biblicamente, se nós não tivermos bem com os nossos relacionamentos, naturalmente não estaremos bem com o próprio Deus, porque a nossa referência de estar bem com Deus depende da nossa relação com o próximo, com todas as pessoas que estão envolvidas conosco, inclusive nossos familiares. E aqui ele diz que Deus pode ser o primeiro na minha escala de prioridades. E isso é o correto. E mesmo assim, errar do segundo ponto da lista em diante, justificando que tudo que faço é para Deus. Então, segundo o autor aqui, é possível nós adentrarmos a uma postura de dedicação e de oferta a esse Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos desenvolvendo uma sequência lógica errônea. Por quê? Porque colocamos Deus ali na prioridade, porém não evidenciamos essa prioridade em nossos relacionamentos, porque Deus precisa ser refletido em nós, em nossos relacionamentos. Ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória em nossos relacionamentos. Também ele destaca aqui que o tesouro, e é isso que ele finaliza aqui essa lição, ele diz: o meu tesouro pode estar nas coisas do reino de Deus, mas as prioridades do reino de Deus podem não ser as do meu coração. E ele termina dizendo: e você? Como que está com suas prioridades? Lembre-se, o texto usado foi lá em Lucas, capítulo 12, verso 34, quando diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. O que você tem priorizado é aquilo que demanda muito valor para você. Não sei o que você tem feito e como você tem feito, mas isso destoa ou te aproxima desse relacionamento íntimo com Deus. Isso também destoa ou te aproxima da tua família, dos teus amigos. É preciso que você reflita sobre isso e entenda que Deus em você vai fazer com que os relacionamentos sejam melhorados e enfatizados no próprio Deus para sua glória e para a bênção, não só sua, mas também dos seus amigos e dos seus familiares. 2 motivos de orações aqui que ele faz, 2 motivos de oração no sentido de que precisamos buscar essa comunicação saudável, vamos orar para que isso aconteça. A nossa oração tem que ser voltada para essa comunicação que traga benefício aos nossos familiares de forma saudável. E, em segundo lugar, devemos também reavaliar sobre quais são as nossas prioridades, buscando uma comunicação de qualidade com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então vamos orar nisso, sobre isso, e para que isso aconteça em nossa vida e em nossa casa. Vamos juntos? Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos. Queremos orar nesse momento para que cada um de nós que aqui estamos busquemos, Senhor, uma comunicação saudável perante a nossa família, diante do Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado. Vem, Senhor, realizando em nós o Teu querer, segundo o Teu efetuar, Pai. Queremos Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha realinhar sobre nossas vidas o nosso propósito, as nossas prioridades, segundo a Tua vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos por cada família aqui representada, hoje e sempre. Amém.